Vou tentar perceber porque é que os pais em Portugal optam por não ter filhos ou se veem condicionados a isso. Eu gostava de ouvir, antes de mais, a sua opinião em relação a isso. O que é que condiciona os pais? São questões financeiras? São questões estruturais das empresas, do próprio mecanismo do Estado? São questões a todos os níveis, questões culturais. Nós sabemos que vá lá, as pessoas que decidem ter mais filhos muitas vezes são olhadas como doidas, como não sabem o que é que estão a fazer, a situação está muito complicada, não é boa ideia. Portanto, são questões culturais, são questões financeiras, porque em todas as camadas da população há famílias numerosas. Mas as famílias numerosas que existem, que representam 7% da população, são famílias que de facto têm que abdicar de muito. É um projeto de felicidade que elas têm, é essa a escolha que fazem, mas na prática, do cotidiano, a sua vida sai fortemente penalizada. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, porque, como eu lhe dizia, o contexto nacional é um contexto de penalização. As famílias não podem... medida, quem tem um filho atualmente, que tipo de apoios é que tem do Estado? Não tem o abono de família, que é o valor irrisório, não é? Na roda dos 30 euros. E que não atinge todas as... Não, quer dizer, o que é que isto dá? Sabemos quanto é que custa um filho, alimentar, as despesas básicas de um filho são muitíssimo superiores e os pais nem sequer os podem abater no IRS, a não ser que estejam divorciados. Se estiverem divorciados, podem. Mas, senão, não podem sequer abater essas despesas no IRS. Portanto, o rendimento da família que sai, que leva um rombo grande por cada filho que tem, nem sequer, em termos fiscais, esse rombo é considerado. Quer dizer, nem sequer as despesas básicas podem ser abatidas. Despesas que o próprio Estado, algumas delas, nos obriga a tomar. Quer dizer, não é? Muitas delas. Portanto, há aqui um contexto de grande penalização a vários níveis, ao nível da habitação. Uma família que tem uma casa grande, porque é grande, é como se tivesse um luxo, como se tivesse uma casa luxuosa, não é? Não é o imposto que ela tem que pagar, é um imposto de casa luxuosa, não é um imposto de casa que serve a família que tem. Uma família que tem mais do que 5 filhos tem que passar por um outro carro, carros que nós sabemos que têm uma carga fiscal também muitíssimo superior. É? Portanto, é todos estes aspectos. Já para não falar do aspecto da água, que é um aspecto gravíssimo, que continua a acontecer, que não é resolvido, só algumas câmaras o resolveram. Uma família que tem mais filhos consome mais água porque tem mais pessoas em casa. Mas porque consome mais água, paga cada metro cúbico de água muitíssimo mais caro, o dobro e o triplo do preço. E este é um contexto de forte penalização da família. É como se tivéssemos um pé em cima de nós e que não se compreende. Portanto, compreendemos que o Estado tem restrições e que estamos a passar por momentos complicados em Portugal e que, portanto, temos todos que ser solidários com essa situação. Mas não compreendemos que é este pé em onde se cima deve de nós. fazer contenção? É uma área em que, pelo menos, é uma área em que se deve fazer investimento. Nós não defendemos na Associação políticas natalistas, até aquilo que estão a fazer na Alemanha já é uma política natalista. O que nós propomos e defendemos para Portugal é que o contexto seja um contexto de olhar para esta situação, não como forma de penalizar, mas olhar como de facto, vendo estas despesas como despesas existentes, reais, que elas existem, são reais, e portanto olhar para a família tem estas despesas e permitir que elas abatam nos impostos, permitir que seja considerado o tamanho da família nos impostos da casa, quer dizer, permitir todos estes aspectos que eu lhe falava há pouco. Antes de ouvirmos mais algumas opiniões, volto à conversa com a Ana Cid Gonçalves. Falou-se muito aqui das dificuldades em encontrar estruturas, creches, ATL, de ocupação de tempos livres para as crianças. Estas estruturas são muito deficitárias em Portugal? São um bocadinho, ainda são. Mas vão deixar de ser, não é? Com o número de crianças que não estão a Pelo menos aquelas que estejam disponíveis gratuitamente. Sim, a esse nível é deficitário e há uma outra questão em que também se deveria trabalhar, que é na hipótese dos pais ficarem mais tempo em casa com os filhos. Dar essa hipótese às mães de poderem ficar, que aliás é o que acontece na Alemanha é isso que é uma das sugestões, é uma das propostas. E é uma proposta que é importante. Deveria haver essa possibilidade das pessoas optarem entre poder abdicar um tempo da carreira profissional e acompanhar os filhos nos primeiros anos de vida ou haver mais infraestruturas como creches que pudessem albergar as crianças.
Aqui falou-se Agora, este também déficit alguns... que existe vai desaparecer, não é? Porque se nós continuarmos assim neste nível, aliás, já somos sedentários em muitas áreas, nas escolas primárias estão muitas a fechar, no secundário também já começam várias a fechar, portanto isto tudo está a acontecer, não é? Falou-se aqui da opção dos pais de terem Sim. outro tipo de vida. A verdade é que muito se discute hoje em dia, sobretudo em relação às mulheres, às mães, que quando querem seguir uma carreira profissional têm que abdicar da maternidade para que isso aconteça. Muitas sim, muitas têm que abdicar de facto. Eu abdiquei um tempo da minha carreira profissional, é uma opção que se tem. Agora, é óbvio que também é preciso criar condições nas empresas para poder proporcionar às mulheres que querem trabalhar condições para poderem ter também filhos. Há opções, Nós por temos exemplo, um na Alemanha programa, nós de- temos um programa, existe um programa em Portugal de empresas familiarmente responsáveis. As empresas já perceberam que as pessoas não conseguem ser profissionalmente boas se não tiverem condições familiares boas também. E, portanto, se é importante para as pessoas terem filhos e terem família, também é fundamental dar a empresa proporcionar essas condições. E a própria empresa beneficia bastante com isso. E por isso é que nós temos já um conjunto cada vez maior de empresas a perceber isto, que para elas, empresas, é muito importante ter pessoas que investam também na família de forma séria e, portanto, a empresa tem que proporcionar condições, que são as tais condições win-win. Ganha a empresa, ganha a pessoa e a família. Mas a generalidade das empresas olham para a trabalhadora / mãe com maus olhos? Infelizmente, ainda não olham com tão bons olhos como seria, mas é um trabalho que está a fazer-se e é um trabalho que nós acreditamos que irá avançar rapidamente, que as pessoas estão a perceber que se se as pessoas não têm uma família estável e equilibrada e se não podem fazer na família o investimento que gostariam, também não são tão bons profissionais quanto a empresa precisa. E, portanto, isto é uma coisa que vai acontecer cada vez com maior impacto, nós temos a certeza.